Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3. No centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques de hoje, começando com o Ibovespa. O Ibovespa teve forte alta hoje, puxado sobretudo por Petrobras. Mas vamos lá, os destaques do programa de hoje. O governo anunciou um pacote para caminhoneiros. Crédito e melhorias das estradas estão nesse pacote e este pacote é parte de boa parte desse humor da Bovespa hoje, das ações negociadas aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Além da expectativa do mercado investidor com relação à aprovação do texto que está sendo discutido da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. A gente fala disso daqui a pouquinho também. O Bovespa subiu com as ações com forte subida das ações da Petrobras. No Planalto, uma reunião está decidindo agora sobre a questão da Petrobras, especificamente em relação ao assunto do preço do litro do diesel. A gente vai daqui a pouco ter informações também sobre essa reunião. E no estúdio a gente vai falar hoje sobre Open Bank. A gente vai entender exatamente. No Brasil não está regulamentado ainda, em alguns lugares do mundo isso já existe. Agora o Banco Central está discutindo esse assunto também no Brasil. Tudo isso no cenário econômico que você acompanha a partir de agora. O governo anunciou um pacote de benefícios justamente para evitar uma possível nova greve dos caminhoneiros, que no ano passado foi um solavanco gigantesco na economia brasileira. Você se lembra, foram 11 dias de paralisações que pararam boa parte do país, foi no mês de maio. Tanto que nós tivemos um recuo enorme da economia, acima de 3% em maio, justamente por causa dessa situação. Hoje nós temos uma outra situação, levando-se em conta, obviamente, a possibilidade dessa greve que o governo, alega exatamente o próprio governo, percebeu e está atendendo os caminhoneiros depois de toda aquela discussão do diesel que começou na quinta-feira, que teve forte impacto nas ações da Petrobras na sexta-feira. O Ibovespa também caiu, mas o governo já anunciou algumas medidas justamente para tentar resolver parte dos problemas dos caminhoneiros, embora a questão do diesel ainda continue sendo discutida numa reunião que acontece nesse momento no Palácio do Planalto, que está lá o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, e o presidente Jair Bolsonaro, além de outras autoridades. Bom, vamos falar sobre esse pacote de benefícios que foi anunciado. O que inclui esse pacote? São várias coisas, entre elas a expansão e duplicação de rodovias federais, ou seja, a melhoria das estradas brasileiras, que é uma reclamação dos caminhoneiros porque gera um custo com manutenção dos caminhões muito alto, que obviamente tira boa parte da renda dos caminhoneiros. Para se ter uma ideia, o valor dessas obras todas gira em torno de 2 bilhões de reais. Isso quer dizer recapeamento em algumas estradas, por exemplo, sobretudo no interior do país, na região do centro-oeste, as estradas são de terra e, obviamente, quando chove a situação fica mais difícil, ou seja, haveria pavimentação nessas estradas, duplicação de algumas rodovias, tudo isso nesse pacote de melhorias de estradas. A gente tem também uma linha de crédito do BNDES de até R$30 mil por CPF, no caso de caminhoneiros autônomos que tenham até 2 caminhões. São 500 milhões que o governo vai disponibilizar via BNDES, então são 30 mil para cada caminhão, para cada CPF, obviamente, né? Isso, obviamente, é um crédito para justamente ele ter condições de operar o negócio dele. Depois, a discussão do frete também continua nesse momento. O governo sinalizou com a possibilidade de ter um reajuste na tabela do frete, que o governo atual alega que foi mal feita na época pelo governo anterior, porque foi justamente às pressas, com pressão, dada a paralisação de maio do ano passado. Mas nós temos aqui uma construção de locais para repouso também, ou seja, com segurança, acesso a banheiros, alimentação. Alguns benefícios, inclusive, que envolvem o SESC, ou seja, que é apoio odontológico, médico para caminhoneiros que passam boa parte da vida na estrada e que não tem tempo de fazer isso no dia a dia. A desburocratização por meio de documentos eletrônicos, ou seja, uma melhor situação, evitar a burocracia que o caminhoneiro tem hoje para uma série de guias e informações que ele tem do negócio. Renovação da CNH a cada 10 anos, hoje é a cada 5 anos. Estímulo ao cooperativismo, o que obviamente faz com que a negociação seja melhor para um grupo de caminhoneiros quando ele negocia com uma empresa que precisa do serviço de transporte, do serviço de frete, e estudo da criação do cartão combustível, que também seria uma forma do caminhoneiro comprar hoje, com o preço de hoje, e poder usar esse benefício, ou seja, o combustível, ao longo de um determinado período, de repente durante 30 dias. Há toda uma discussão no Congresso, nessa reunião hoje no Palácio do Planalto, para saber qual seria o tempo hoje que a Petrobras poderia fazer os reajustes
no diesel. Obviamente, nós estamos falando de ajustes e reajustes, porque, obviamente, isso depende do preço do barril do petróleo do mercado internacional, que a Petrobras repassa, e do câmbio. Aliás, o câmbio se valorizou hoje, embora o Ibovespa tenha caído. São essas algumas dessas medidas todas, mas é claro, há toda uma discussão, sobretudo em relação a esta reunião, porque o assunto maior que gerou todo esse problema na economia vem lá de quinta-feira com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de ligar ao presidente da Petrobras. A empresa alega que a decisão de não repassar o aumento que estava previsto foi dela, mas o presidente Jair Bolsonaro disse que sim, queria entender qual era a composição desse custo do combustível. Bom, daqui a pouco a gente tem mais informações sobre essa reunião que acontece no Palácio do Planalto. Já temos, Renato? Já temos. O Paulo Leite está conosco em Brasília e tem informações sobre essa reunião que acontece durante esse final de tarde no Palácio do Planalto. Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, boa noite para você também, boa noite para todo mundo. A reunião acaba de terminar, foi mais uma reunião aqui, né, sobre transportes e combustíveis. Como você falava, né, a gente teve uma reunião ontem, uma hoje de manhã e essa agora à tarde, que acaba de terminar. Pelo menos 4 ministros participaram dessa reunião, além do presidente da Petrobras e, claro, o presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, 2 ministros falam aqui com os jornalistas. Os ministros da Economia e de Minas e Energia, eles explicam, portanto, o que ficou definido desta reunião de hoje. O tema especificamente foi o diesel. Na semana passada, você também explicava aí, o presidente Jair Bolsonaro pediu a suspensão de um aumento de diesel da Petrobras de 5,7% e logo depois o presidente Jair Bolsonaro convocou essa reunião dessa tarde para entender melhor como funciona aí a tabela, né, o cálculo do preço do diesel. E ele, na oportunidade, disse o seguinte: se me convencerem desse aumento, tudo bem. Se não me convencerem, vamos dar a resposta adequada a vocês. E é isso que foi discutido nessa reunião hoje cedo. Eu pude ouvir aqui rapidamente que o ministro de Minas e Energia garantiu que quem calcula o preço e quem libera o preço é a Petrobras e não o governo. Mas eu trago mais informações mais tarde. Piotr, é com você. Muito obrigado, Paulo. Portanto, acompanha essa entrevista coletiva que deve começar em instantes, justamente em Brasília, em que estão lá o ministro da Economia para explicar, sobretudo do ponto de vista econômico, essa razão da Petrobras ter a liberdade nos preços, que foi uma das razões lá atrás que recuperaram a credibilidade e as contas da empresa, que foi vítima no passado em governos anteriores, governos da presidente Dilma, por exemplo, em que usava a Petrobras para controlar o preço com intervenção pesada, e aqui sem contar os casos de corrupção que você acompanhou no noticiário nos últimos anos todos, inclusive levando muita gente à cadeia, diga-se de passagem. Mas, enfim, esse foi um dos pilares, além, obviamente, de uma administração mais profissional da Petrobras, comprometimento com metas e uma série de coisas. O fato é que agora a Petrobras repassa, e dada boa parte da instabilidade da economia brasileira, com discussão de reformas, o avanço mais rápido ou mais lento, isso influencia, por exemplo, na cotação do dólar aqui, que sofre uma especulação quando você não tem um andamento mais rápido no Congresso, sobe, e obviamente a Petrobras, que compra compra o barril do petróleo do mercado internacional, que é calculado em dólar e que tem subido nos últimos tempos, mais a variação do câmbio faz com que o preço do combustível fique caro aqui. A Petrobras repassa completamente esse custo. O problema é que a Petrobras ainda é um monopólio, é uma estatal, ela tem um monopólio hoje no país e, obviamente, ela tem, por um lado, as amarras de ser uma empresa estatal, da forma como, por exemplo, ela faz contratação de obras, ela tem que seguir uma série de determinações por ser uma estatal, mas ela tem o benefício de repassar integralmente. Se a Petrobras não fosse uma estatal, ou seja, se fosse privatizada, obviamente que eu estou fazendo aqui uma análise de mercado apenas, ela teria menos obrigações, porque, claro, uma empresa privada tem comprometimento só apenas com seus acionistas, ela tem que seguir uma série de regulamentações, mas são internas, obviamente, do setor, mas não exatamente o peso de uma estatal, e ela, obviamente, teria competição de outras empresas, mas ela ficaria mais leve para negociar. A discussão hoje da empresa, da Petrobras como estatal, de alguma forma passa pela discussão do custo hoje. Nós já tivemos uma pesquisa recente em que os brasileiros diziam que não queriam que privatizasse a Petrobras. Não é uma proposta desse governo, não foi apontado isso na campanha, não está sendo discutido agora, mas de alguma forma essa situação da Petrobras como uma estatal interfere sim no custo do combustível. Por quê? Ela tem um monopólio, ela tem um custo, ela repassa, só que aí nós temos o outro lado da cadeia, ou seja, quem compra combustível justamente para poder fazer a economia andar, e esse é o grande negócio da Petrobras, esse sujeito está pagando hoje cada vez mais caro e, claro,
ao risco de uma nova greve. O governo percebeu isso, lançou essa série de medidas que nós anunciamos agora há pouco, ou seja, a discussão é um pouco mais ampla e a gente vai trazer todas essas informações aqui no cenário econômico assim que elas forem acontecendo. Mas a discussão da economia brasileira agora está aberta de vez e é importante você participar. Bom, vamos seguir aqui porque obviamente que tudo isso mexeu com o mercado financeiro hoje. O Ibovespa teve uma alta importante de 1,34% a 94.333 pontos, muito próximo aqui, ou mais próximo da máxima de hoje, que foi de 95 mil, do que a mínima em torno de 92, quase 93 mil. Se a gente olhar para algumas ações, as ações que puxaram o Ibovespa para cima, ou o peso pesado do Ibovespa até aqui, Petrobras subiu mais de 3%. E aqui, claro, é uma ligação direta entre a decisão do governo de anunciar medidas que podem evitar um problema e, claro, resolver exatamente a questão da Petrobras nessa reunião, que a gente não sabe exatamente qual foi a decisão do presidente Jair Bolsonaro depois das alegações tanto da Petrobras quanto da equipe técnica e econômica do governo. Mas a Vale subiu 3,45%, Banco do Brasil subiu 2,07%, Bradesco e Itaú pequenas quedas, mas aqui nós temos muito de peso no Ibovespa, por isso nós tivemos aquela alta. Detalhe também que o Ibovespa subiu porque a discussão na Comissão de Constituição e Justiça continua na Câmara e a possibilidade de que até amanhã se vote aquele texto que apenas está verificando se é constitucional ou não, porque depois tem uma nova comissão especial na Câmara e aí sim a votação em 2 turnos na Câmara, ou seja, um andamento mais rápido. Inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizou que os trabalhos devem entrar até de madrugada justamente para se fazer essa votação antes do feriado de Páscoa, ou seja, na semana que vem, quando já tiver passado o feriado, o processo já estaria num outro patamar de discussão já na Câmara, já com o problema da Comissão de Constituição e Justiça resolvido nesta semana, pelo menos, e obviamente os investidores olharam para isso. O dólar hoje subiu bastante, a 0,85% a R$ 3,90, exatamente no valor da máxima hoje. A mínima foi de 3,86, variou 4 centavos apenas durante o dia. O dólar tem 2 explicações aqui. Tem muita especulação, obviamente, aqui nesse dólar, porque ao mesmo tempo que a bolsa subiu, o movimento normal seria o dólar cair. Tem uma pressão no mercado externo, as moedas de outros países emergentes também se desvalorizaram hoje. Mas aqui tem uma visão do investidor em dólar, especulativa, claro, de que, obviamente, se eu tenho um andamento mais lento da Comissão de Constituição e Justiça, porque a discussão lá está dura, diga-se de passagem, uma série de procedimentos, pedidos da oposição para atrasar o processo todo, isso poderia gerar um problema maior. E tem, claro, também uma tensão em relação a qual vai ser a decisão em relação à Petrobras. Mas, claro, tem movimento especulativo, sempre tem, isso faz parte do jogo do mercado financeiro. Bom, vamos falar agora sobre a Avianca que passa, a empresa Avianca, a empresa aérea Avianca que passa por problemas financeiros sérios, aliás, está negociando com a ANAC, está negociando com credores. Hoje ela anunciou o cancelamento de vários voos, inclusive mais de uma centena de voos, inclusive alguns agora no feriado. A Vanessa Casalino está conosco no estúdio da TV Brasil aqui em São Paulo e tem detalhes sobre esse cancelamento dos voos pela Avianca. Vanessa, boa noite. Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. De hoje até sábado já são mais de 250 voos cancelados. De quinta-feira, véspera do feriado, também até sábado, são 150. A Avianca começou a perder aeronaves na quinta-feira. Credores da companhia foram autorizados pela Justiça a pegar de volta aviões alugados por falta de pagamento. São 10 aeronaves a menos e o impacto nos voos é direto. Por isso, essa onda de cancelamentos. De acordo com o último comunicado da Avianca, a empresa tem 35 aeronaves próprias, ou seja, que não dependem de aluguel para decolar. Agora, com o avanço do processo de recuperação judicial, a tendência é perder mais aeronaves. Para quem tem passagens da Avianca, a orientação da empresa é entrar no site avianca.com.br e clicar na aba Cancelamento de voos a partir de abril. Se houver cancelamento, o consumidor tem uma série de direitos. Confira. Se ele quiser, devolução do dinheiro pago atualizado monetariamente. Segunda opção, sempre opção do consumidor, pedir que seja realocado em outra companhia aérea. E em terceiro, aí já é uma questão individual que demanda intervenção da Justiça. Lucros cessantes, o que ele deixou de ganhar, compromissos cancelados e danos emergentes, prejuízos efetivos que tenha tomado. O PROCON vai fazer com que a Avianca se responsabilize por todas as despesas que, por determinação de resoluções da ANAC, ela já tem.
recuperação da Avianca foi aprovado há cerca de 10 dias pelos credores. A empresa deve ser dividida em 7 unidades com leilão previsto para maio. Latam e Gol já manifestaram interesse, o que deve aumentar a concentração do setor. Um dos possíveis resultados é a passagem aérea mais cara, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre Open Banking aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, nós voltamos a Brasília. O Paulo Leite tem mais informações sobre o resultado dessa reunião acerca do valor do preço do diesel. Paulo. Piotr, exatamente. Os ministros Paulo Guedes e Bento, da Economia, de Minas e Energia, falam até agora com a imprensa. Eu até peço desculpas, aos telespectadores. Eu saí rapidinho naquela hora porque a coletiva já tinha começado e o saldo da reunião de hoje aqui dos ministros com o presidente Jair Bolsonaro é o seguinte: a Petrobras é independente para fixar o preço dos combustíveis. O ministro Paulo Guedes, da Economia, acabou de explicar que mais cedo houve uma reunião com preocupações em relação aos caminhoneiros, com reivindicações como segurança e também crédito para financiar pneus, manutenção, por exemplo. Isso é coisa de governo, segundo o ministro da Economia. Já a política de preços da Petrobras não cabe aos ministros, também não cabe ao presidente da República. Cabe sim à Petrobras. Voltou a falar, portanto, que a empresa é independente para fixar os preços. Piotr, com você. Bom, agora vamos só aguardar para saber qual vai ser o posicionamento da Petrobras, daquele aumento que estava previsto para sexta-feira, quando ela vai anunciar, se vai ser no mesmo percentual, qual vai ser o prazo. Mas o Paulo nos disse aí que a decisão do governo é que a Petrobras tem autonomia para fazer exatamente a política de preços em relação aos combustíveis. Claro, isso inclui o diesel, que foi todo o motivo da polêmica. Bom, vamos falar agora sobre um outro assunto que pode ser, neste ano, já decidido pelo Banco Central, que é sobre o conceito de Open Banking. Isso já é uma realidade em alguns países do mundo e pode mudar, por exemplo, a relação do cliente com o banco e, sobretudo, mexer no valor das tarifas, ou seja, trazer um pouco mais a realidade bancária para o cliente. Para falar sobre o assunto, o José Luiz Rodrigues está conosco aqui no Cenário Econômico, Boa tarde, que é consultor da área. Seja bem-vindo, José Luiz. O conceito de Open Banking, explicitamente do que pode chegar e que deve ser regulamentado pelo Banco Central este ano, o que muda na vida do cliente hoje, que ele tem uma conta no banco ou que pode vir a ter uma conta no banco, mas que a todo momento vê fintechs tentando oferecer para ele produtos novos com custos melhores, rendimentos melhores? Bom, Piotr, primeiro acho que tem que se entender um pouquinho que dados já circulam pela economia de uma forma... há anos que os dados são trocados por causa dos vários sistemas, os big data estão aí, então todo mundo já tem a sua informação circulando. Eu acho que a primeira coisa que a gente fala em Open Banking tem que falar em informação. O que ele é? Ele é uma organização das informações disponíveis no mercado, tá? ou que estão dentro das instituições, que empodera quem? O dono da informação, tá? Que é o consumidor final. Então, é uma visão... muito boa do assunto, porque o que acontece? Você hoje recebe 1000 ofertas aí, porque pesquisam dados, você queira ou não queira, quer dizer, isso de uma forma acontece, isso no mundo regulado ela vai começar a ser organizada, tá certo? Vai começar a ser organizada. E o que empodera o cliente para poder, ele dono dos dados, autorizar se circula ou não o dado dele. Ou seja, quando eu recebia lá atrás uma série de ligações durante um bom tempo de empresa querendo me vender cartão de crédito, ela sabia que eu tinha um determinado rendimento, eu tinha determinada movimentação bancária e que aquilo, obviamente, eu poderia ser um cliente-alvo para ela. Olha, eu não vou dizer que de movimentação bancária é um pouco mais difícil, mas tinha informações a seu respeito, que essas informações circulavam pelo mercado por vários tipos de cadastros que você abriu em qualquer lugar e que esses dados eram comercializados ou vendidos, né? Comercialização de dados é um grande negócio, tá? Então, isso tudo já estava permeado pelo mercado. Boa parte dos cadastros perguntava qual era a sua faixa de renda. Sim, sem dúvida. Então, o que acontece? Quando você vai para o mundo regulado, principalmente o sistema financeiro nacional, o que acontece? O Banco Central está tomando cuidado de dar uma regra para o ente regulado, que são os bancos, as financeiras, as distribuidoras, as corretoras, quer dizer, todas as instituições que fazem o sistema financeiro nacional. Via regulada, ele consegue regular os outros não regulados. Por quê? O Open Bank vai ter uma autorregulação, tá, entre esses entes regulados e que vai pegar por contrato esses não regulados. Ou seja, aqueles que não são regulados, mas querem usar dados bancários, vão ter que fazer contratos, né, de utilização de dados com os regulados. E para o cliente, no dia a dia, o que muda especificamente?
Olha, primeiro que você vai ter uma facilidade você mesmo de acesso aos seus dados. Já tem instituição aí divulgando, né, que você pode ter acesso, olha, o dado está aqui, pode vir pegar, tá? Você vai ter acesso aos seus dados que muitas vezes nós não temos, né? O mercado tem e nós não temos o dado consolidado do que a gente tem no mercado. Primeiro é isso. Segundo, você vai ter a chance de autorizar ou não a circulação, porque no momento que você não quer circular, você vai ter o sistema, tá? Vai ter um sistema que você vai poder entrar e dizer que não, tá? O que acontece? Isso, muita coisa foi aprovada esses dias, uma coisa muito boa, o cadastro positivo, é uma parte importante disso, porque você começa a ter um rating das pessoas, tá? De cadastral, tá? Informações. Quanto mais informação você tem disponível sobre uma pessoa, melhor é a oferta para ela. Oferta, aí é a lei econômica, oferta e procura. Então, quanto mais você tem oferta, muito mais você tem no mercado competitivo. Quer dizer, a história do cadastro positivo, que de alguma forma isso já vai estar liberado, mas Sim. o cliente precisa dizer eu não quero. Uma vez que instalado o Open Banking, regulamentado pelo Banco Central, isso já vai fazer parte do... Sim, sim. E aí, uma vez que ele disse eu não Sim. quero, ele pode negociar com Lógico. alguém. Eu só abro meus dados se você me oferecer uma taxa melhor, por exemplo. A lei de uso de dados está aí também. Você tem a lei de uso de dados, são duas coisas básicas, para isso que pouca gente comenta, tá? A gente deu uma organizada no institucional disso, tá? E você vai ter, é isso aí, você vai ter seus dados circulando e você vai poder controlar o uso deles. E, tranquilamente, que isso reverte a favor do cliente final. Você gera mais competição, por quê? Você tem um mundo fintech hoje, tá? Que é esse mundo que aprendeu a usar os dados, criou canais de comunicação muito mais acessíveis, né, à população, e que já faz uma diferença muito grande hoje, que gerou uma competição com o sistema financeiro tradicional. Sim. Que está se ajustando, né, para poder competir com esses novos ou para poder ter esses novos como parceiros, tá? Isso é muito importante. Então, você, quando abre, você já tem notícias no mercado de taxas muito menores, aí, transações bancárias, transferências, essa coisa toda tende a ser realmente cada dia mais barato. Ou seja, primeiramente, tem um dado extremamente positivo, que é organizar toda essa informação. Sem dúvida. Segundo, que é empoderar o cliente de ele decide como vai ser usado aquilo. Sim. E uma vez que ele tem isso na mão, ele pode chegar em cada lugar e falar, bom, eu abro meus dados desde que você me ofereça taxas melhores. Sim, sem dúvida. E aí ele primeiro ouve as taxas para depois abrir os dados. Sem dúvida, pode ser isso. Ele pode optar pelo caminho que ele quer seguir. Quer dizer, isso não quer dizer, muita gente está comentando, tem insegurança no processo? Tem. Hoje já tem. Todo o mundo inteiro tem insegurança, né? Na medida que você tá gerando um processo bom, você tem um lado escuro gerando um processo ruim. Mas não é esse lado que nós estamos olhando, né? Então, quer dizer, eu acho que o fato de você ser dono dos seus dados, ser uma coisa mais organizada e saber que eles estão no mercado, que você não sabe, tá? É uma coisa que pouca gente olhou, mas não sabia. Quer dizer, os dados já estão por aí circulando. Você pega pelas redes sociais hoje, dados públicos, tá? Você tem acesso a um monte de coisa. Isso agora vai ficar de uma certa forma organizada e responsável. O Open Bank é isso. Além de você trazer tecnologias novas, né? Que possibilitam o quê? Desses bancos, das instituições financeiras, o Banco Central é mandatório isso. Elas vão ter que conversar, né? E as famosas APIs que estão colocando aí no mercado, que são os interfaces de comunicação. Ele vai regular um pouco da tecnologia, que é essa coisa de como se comunica, tá? E o critério de uso de dados, tá? Então, que você não tinha hoje. Zé Luiz, e qual é a situação hoje disso? Como está no Banco Central? A previsão é que isso seja regulamentado já este ano? Sim, o nosso Banco Central é muito bem estruturado, a equipe é muito técnica e tinha uma vantagem, né? O mundo saiu na frente, então você aprendeu, você olhou os erros e acertos, tá? Então a gente tem um cenário melhor para olhar. A Ásia, a Europa já está muito evoluída nesse sistema, então isso está sendo olhado, o Banco Central está compilando esses dados. Eu acredito que ele vai seguir a rotina que ele tem seguido hoje, no final deste mês ou no máximo começo de maio, soltar uma diretiva, né, um comunicado ao mercado dizendo quais são as bases que ele pretende trabalhar o Open Bank, para ver a repercussão que o mercado vai dar nisso, especializados ou não. Isso é aberto. O modelo brasileiro de Open Bank. É o modelo brasileiro de Open Bank. Depois da repercussão, daí vem um documento oficial que é a consulta pública. A consulta pública é livre, todo mundo também pode se manifestar, as entidades de classe, os bancos, todo mundo se manifesta, e a partir daí sai a resolução. Então, acredito que seja uma coisa mais para o final do ano, né, de você ter uma resolução do Conselho Monetário que vá definir efetivamente o funcionamento do Open Bank, mas eu acredito que é para esse ano ainda, tá? Mais ou menos nessa rotina. Vamos acompanhar esse assunto. Vamos Zé Luiz, obrigado pela gente. Obrigado você pela oportunidade toda. Obrigado.
O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, ou seja, tudo indica teremos esse Open Banking estabelecido no Brasil ainda este ano. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela companhia, pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.